Sou Sencel, seu Tildio. Cuido da decoração. A guerra na Ucrânia já dura mais que a da Coreia. Até agora, continuam ocorrendo muitas baixas. Mas, se a guerra na Ucrânia chegasse a um cessar-fogo neste momento, o que aconteceria? Vamos ver agora. Mas antes disso, dizem que 70% dos espectadores ainda não se inscreveram no canal. Acho que já está na hora de se inscrever. Por favor, clique no botão de inscrição. Como seria o cessar-fogo? Suponhamos que ambos já fizeram todas as concessões possíveis. A cláusula mais provável é o congelamento dos territórios ocupados. Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e partes de Kherson, ocupadas pela Rússia, ficariam como estão na linha de frente no momento do acordo. Em seguida, vem a criação da zona desmilitarizada, ou seja, uma zona desmilitarizada. Assim como a linha de demarcação militar da Coreia, seria criada uma zona de amortecimento e ambos os exércitos teriam que recuar uma certa distância para trás. É muito provável que essa zona desmilitarizada seja monitorada por uma equipe de observadores da Organização das Nações Unidas ou de países neutros, fiscalizando rigorosamente a entrada de armas, provocações militares e movimentações secretas de tropas. Pode-se proibir a entrada da Ucrânia na OTAN. Para a Rússia, o principal motivo para iniciar esta guerra foi impedir o avanço da OTAN para o leste. Então, eles nunca vão ceder nesse ponto. Em vez disso, a Ucrânia receberá garantias de segurança coletiva de países importantes, como os Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, em vez da OTAN. Se a Rússia violar o cessar-fogo e invadir de novo, esses países prometem intervir militarmente. Outra cláusula prevê a repatriação dos civis sequestrados na guerra. Na guerra, milhares de soldados e civis foram forçados a se deslocar ou ficaram em cativeiro. Para garantir a credibilidade do cessar-fogo, todos devem retornar ao país de origem sem exceção. Acho que essas seriam as cláusulas que poderiam ser alcançadas se o cessar-fogo fosse feito na situação atual. Provavelmente, o presidente da Ucrânia, Zelensky, não poderá participar das negociações de cessar-fogo. Provavelmente, apenas a Rússia, os Estados Unidos e a Europa chegarão a um acordo. No momento, a Ucrânia está rejeitando esse tipo de cessar-fogo, principalmente por causa da cláusula que exige a entrega de território à Rússia. Por isso, a Ucrânia está se recusando firmemente. Parece que eles vão prosseguir com o cessar-fogo, ignorando isso. É parecido com o que aconteceu com a Coreia durante a Guerra da Coreia. Na verdade, a guerra na Ucrânia já dura mais de 3 anos, e é um conflito que abalou profundamente a situação internacional. No entanto, mesmo que a guerra na Ucrânia termine, parece improvável que as tensões que pairam sobre o mundo atualmente desapareçam facilmente. A Europa manterá o rearmamento mesmo com o cessar-fogo na Ucrânia. Pelo contrário, pode até encarar isso como uma ameaça ainda maior. Atualmente, tanto a Europa quanto a Ucrânia rejeitam fortemente qualquer discussão de cessar-fogo que envolva concessão territorial. Isso mostra o quanto eles sentem diretamente a ameaça da Rússia. Os 3 países bálticos e a Finlândia aceleram o rearmamento por temer invasão russa nos próximos anos. A Polônia, sentindo essa ameaça de forma direta, decidiu recentemente criar novamente, depois de décadas, um guia de segurança com instruções de como agir em caso de guerra. Em 21 de julho, o governo polonês distribuirá aos cidadãos o livreto Guia de Segurança, com 40 páginas Desai. O livreto detalha como garantir água potável, agir em ataques aéreos ou apagões e localizar abrigos antiaéreos. A Polônia pretende distribuir esse livreto até setembro, juntamente com versões traduzidas para o inglês e ucraniano. Além disso, planeja imprimir e distribuir exemplares para os 14 milhões de lares em todo o país. Além disso, atualmente, o orçamento de defesa da Polônia corresponde a 4,7% do produto interno bruto. Esse valor é muito alto para tempos de paz, ocupando o 7º lugar mundial. Para comparar, a Rússia, que está em 5º lugar no mundo, tem 7,1%, enquanto Israel, em 2º lugar, tem cerca de 8,8%. Esses países estão em guerra, por isso tem porcentagem tão alta. No entanto, a Polônia, oficialmente, não está em guerra, mas ainda assim mantém essa proporção de gastos com defesa, o que mostra o alto nível de preocupação do país. Mesmo com cessar-fogo na Ucrânia, essa postura não mudará. Ao contrário, acho que vão investir mais para fortalecer o poder militar, temendo ser o próximo alvo. A Rússia, é claro, também vai continuar mantendo e investindo em seu poder militar. Atualmente, a economia russa gira em torno da indústria de defesa. Segundo o Instituto de Pesquisa de Economias Emergentes do Banco da Finlândia, pelo menos 40% do crescimento do produto interno bruto da Rússia veio da produção relacionada à guerra. Se a Rússia parar a indústria de defesa, sua economia sofrerá muito. Mesmo que haja um cessar-fogo, as sanções econômicas da comunidade internacional não serão suspensas. Portanto, acho que a Rússia vai continuar mantendo seu poder militar. Mas você pode perguntar se eles vão simplesmente deixar esse equipamento militar parado. E eu acho que isso também não vai acontecer.
A estratégia de guerra moderna da Rússia busca controlar totalmente a Ucrânia, mantendo a possibilidade de novos conflitos enquanto isso não mudar. Seja grande ou pequena, acho que um conflito armado entre Rússia e Ucrânia vai acontecer dentro de alguns anos. Atualmente, o Azerbaijão está hostil com a Rússia. Saiu uma notícia de que o corredor de Zangezur criou a rota de Trump, encerrando o conflito entre a Armênia e a Azerbaijão. O Azerbaijão também apoiou a Ucrânia. Eles também mostraram uma postura agressiva ao prender jornalistas de agências de notícias apoiadas pelo governo russo. Fenômenos de separação continuam ocorrendo na região do Cáucaso, e a Rússia não pode simplesmente ignorar isso. Por isso, pode ser que eles pensem que precisam dar uma lição no Azerbaijão. Assim, pode ser que após o cessar-fogo na guerra da Ucrânia, outra guerra comece na região do Cáucaso. Como o aliado do Azerbaijão é a Turquia, ainda precisamos observar os desdobramentos. É uma região propensa a conflitos armados, o que acho interessante. A relação entre Coreia do Norte e Rússia deve se manter, mas pode esfriar. Atualmente, a relação entre a Coreia do Norte e a Rússia tem mais o caráter de um tratado feito para que a Rússia obtenha ajuda de outros países na guerra da Ucrânia. Na verdade, não é um tratado porque a Rússia gosta ou quer ajudar a Coreia do Norte. Com o cessar-fogo na Ucrânia, a relação entre Coreia do Norte e Rússia deve esfriar, mas não se romper. Primeiramente, atualmente, a Rússia não confia tanto assim na China. Eles estão de mãos dadas agora porque têm um inimigo comum, que são os Estados Unidos, mas essa confiança não é tão grande. Por causa disso, há a necessidade de conter a China no Extremo Oriente. E também, para a Rússia, existe a limitação de que a maioria dos portos na região do Extremo Oriente congela durante o inverno. Eles precisam de um porto que lhes permita acesso ao Oceano Pacífico. Por isso, a única rota de porto sem gelo que a Rússia tem para acessar o Oceano Pacífico é utilizando os portos da Coreia do Norte. A Rússia alugou o Terminal 3 do porto de Rajin, na Coreia do Norte, nos anos 2000 e por isso precisa do país a longo prazo. Mesmo com o fim da guerra, eles não deixarão a Coreia do Norte. Acho que eles vão manter o relacionamento atual, mas vão dar mais importância à diplomacia com outros países do que com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte sabe que depender só da China na diplomacia é arriscado para eles. Na verdade, a Coreia do Norte sempre teve o receio de que a China pudesse engoli-los a qualquer momento. Por isso, um dos motivos pelos quais a Coreia do Norte se aliou à Rússia é que, mesmo que a China tente dominá-los, a presença da Rússia pode impedir isso. Acima de tudo, ao contrário da China, a Rússia tem dado muito apoio à Coreia do Norte. Por isso, mesmo que a relação entre Rússia e Coreia do Norte possa esfriar por causa das circunstâncias de cada um, acredito que eles vão continuar mantendo o relacionamento atual. Qual será a posição da Coreia do Sul sobre a Rússia? Muitas empresas sul-coreanas devem tentar investir lá novamente. Não será como antes, mas ainda vão querer explorar o mercado russo. O problema é que, devido à guerra na Ucrânia, a relação entre a Coreia do Norte e a Rússia ficou mais forte. Para a Coreia do Sul, a prioridade deve ser romper esse fortalecimento dos laços entre a Coreia do Norte e a Rússia. Tecnologias e equipamentos militares russos estão sendo enviados para a Coreia do Norte. Assim, a Coreia do Sul deve tentar evitar o apoio russo à Coreia do Norte nos próximos anos. Outro ponto importante é que o cessar-fogo vai além de parar os tiros. Após a guerra, abrirá um mercado de reconstrução. A Ucrânia atualmente tem uma grande parte do seu território destruída e quase toda a infraestrutura, como estradas, ferrovias, rede elétrica e moradias, precisa ser reconstruída. Empresas de construção e energia dos Estados Unidos, da América e Europa e possivelmente da China devem participar de grandes projetos, com a China podendo usar a nova Rota da Seda como justificativa. Especialmente porque a China possui como armas a construção de infraestrutura de baixo custo e empréstimos de longo prazo, pode haver uma competição com o Ocidente pela reconstrução. Assim, a reconstrução continuará na Ucrânia por vários anos, e o apoio e os investimentos da comunidade internacional também devem continuar. A Coreia do Sul deve focar em projetos de médio e longo prazo, como usinas siderúrgicas e pontes, além da reconstrução. O cessar-fogo encerra a guerra, mas pode iniciar novo conflito econômico e diplomático. Após o cessar-fogo, a política interna da Ucrânia enfrentará turbulências. O presidente Zelensky mostrou carisma como líder, mas pode enfrentar oposição interna ao aceitar cessar-fogo que envolva perda de território. Se esses conflitos políticos forem intensos, há a possibilidade de que a estabilidade política necessária para a reconstrução pós-guerra seja abalada. Como não houve eleições durante a guerra, elas devem ocorrer, e outro presidente pode assumir na Ucrânia. Por outro lado, dentro da Rússia, Putin pode tentar passar a imagem de que venceu a guerra, mas, a longo prazo, o acúmulo de sanções econômicas e as perdas humanas podem aumentar o descontentamento da população.
E vocês, o que acham que pode acontecer se a guerra na Ucrânia for suspensa? Por favor, deixem suas opiniões nos comentários. Vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado.